E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, e hoje eu vou te mostrar como economizar muita bateria aqui no iOS 14. Esse que é sem dúvidas o maior problema, é a maior fonte de reclamação dos usuários de iPhone que atualizaram para o iOS 14, que é realmente a autonomia da bateria, o desempenho da bateria está muito ruim, a vida útil realmente está bem baixa, está descarregando muito mais rápido, está tendo queda de percentual de bateria muito rápido também, ou seja, muito problema quanto à autonomia, o desempenho da bateria mesmo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar as principais dicas e truques para que você tenha uma bateria muito melhor aqui no seu iPhone rodando iOS 14. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre isso aqui, ó, os widgets, né? Que é essa novidade aqui no iOS 14, que são essas janelinhas aqui que elas dão dados dinâmicos, atualizáveis e sempre disponíveis aqui na sua tela inicial do seu iPhone. Bom, dependendo do widget, você pode ter um gasto de bateria muito grande. Como assim? Se você tiver um widget como, por exemplo, aqui, ó, o tempo, que ele está usando o quê? Sua localização, como você está vendo aqui, ó, a localização, e ele está usando também a internet para manter atualizado a condição do tempo, a temperatura. Então, ele está o tempo inteiro atualizando no plano de fundo, pegando informações e atualizando para deixar aqui a sua tela inicial sempre atualizada e dinâmica. Então, esse tipo de widget gasta muita bateria. Eu recomendo que você não utilize ele, a não ser que você realmente precise ou goste muito. O que eu recomendo é que você prefira widgets como esses aqui, ó, fotos, música. Por quê? Porque eles ficam de forma geral mais estáticos, eles ficam mais fixos aqui na sua tela sem variar muito, como uma espécie de aplicativos mesmo, que deixam o seu iPhone mais moderno, mais atualizado, com a cara mais nova, mas sem estar o tempo todo usando sua internet, usando sua localização ou algo desse tipo. Então prefira widgets mais estáticos ao invés de widgets mais dinâmicos. Outra funcionalidade nova do iOS 14 e que também gasta muita bateria está aqui nos ajustes, e essa talvez você nunca nem tenha ouvido falar. Se você descer aqui até acessibilidade, depois você descer aqui mais um pouquinho até audição, esse menu aqui audição, você vai tocar em reconhecimento de som. Bom, verifica se reconhecimento de som está ativo, como é o caso do meu iPhone aqui. Bom, deixa eu explicar o que é reconhecimento de som. Essa funcionalidade nova é literalmente incrível, realmente é muito útil. E ela serve de qual forma? Se você for em sons, você pode configurar o seu iPhone para que ele ouça, ou seja, para que o microfone fique atento, o microfone do seu iPhone fique atento e prestando atenção nos sons, para que sempre que ele vir qualquer um desses sons, ele te alerte, ou seja, ele te notifique. Por exemplo, um som de um alarme de fogo, de uma sirene, um alarme de fumaça, um barulho de um gato, de um cachorro, de uma buzina de carro, uma campainha, sei lá, uma bateria de porta, enfim. Você pode configurar para que o iPhone fique atento a todos esses sons aqui, ou aos que te interessarem, e novamente que ele te notifique sempre que ele perceber esse som. Essa funcionalidade aqui ela é útil para as pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva, ou seja, que não conseguem ouvir muito bem, ou o volume, não conseguem perceber algum som no ambiente, e claro, deixando ativado e configurado, ele vai te notificar para que você fique atento a esses sons aqui, caso eles aconteçam no seu ambiente. A questão é que, caso você não tenha alguma deficiência auditiva, não tem por que isso estar ligado, porque isso gasta muita bateria. Novamente, o iPhone vai estar o tempo inteiro ouvindo esses sons, o microfone ligado, processando e gastando sua bateria. Então eu recomendo que você desative, no caso vai nos seus ajustes, como eu mostrei, verifica se está ativo e desative caso você não tenha esse tipo de deficiência realmente. Agora vamos falar sobre localização precisa, que é outra funcionalidade nova do iOS 14 e que mais uma vez gasta muita bateria. Se a gente for aqui em ajustes, e a gente descer aqui até privacidade, a gente vai nesse primeiro submenu aqui chamado serviços de localização. Bom, se você me acompanha aqui já há algum tempo, você já deve saber que a localização, serviços de localização, são dos principais vilões do iPhone, da bateria do iPhone. Por quê? Porque utilizar a localização, utilizar a georreferência, utilizar o GPS e compartilhar essa sua localização com vários aplicativos gasta realmente muita bateria. Mas o que eu quero focar especificamente aqui é nessa funcionalidade nova chamada localização precisa. Por exemplo, se eu for aqui na câmera, você está vendo que esse menu sempre existiu, né? Provavelmente você já viu, ou seja, permitir o acesso à localização. Aí você escolhe se você quer que seja nunca, se você quer que seja pedir na próxima vez ou durante o uso do aplicativo. Beleza, isso provavelmente você já viu. Agora, localização precisa é uma funcionalidade nova, que diz o quê? Permite que aplicativos usem a sua localização específica. Com essa opção desativada, os apps só poderão determinar sua localização aproximada. Qual é a questão?
A diferença entre um aplicativo determinar sua localização aproximada e a localização exata é muito grande na bateria. Para ele, de fato, colocar no mapa aquele pontinho exatamente onde você está, gasta muito mais bateria do que ele achar simplesmente a região mais geral. Ou seja, a não ser que você realmente precise de uma localização exata, da localização precisa, como sei lá, no Waze, no Google Maps, em aplicativos assim, eu recomendo que você desative essa função. Então, dando uma visão mais geral, é importante que você vá um a um, olhando esses aplicativos aqui, e, primeiro, claro, verificar quais aplicativos de fato precisam pegar a sua localização. Por exemplo, sei lá, se você for olhar aqui, novamente, o Google Chrome, por exemplo. Você quer que o seu navegador tenha acesso à sua localização? Eu não quero, então eu coloco nunca, tá? Mas, nesse caso do Google Chrome, ele nem fala sobre a localização precisa. Beleza. Mas o exercício que eu quero propor a você aqui é ir olhando de aplicativo em aplicativo, primeiro, qual aplicativo precisa de fato da sua localização e qual não precisa, você vai marcando e vai desmarcando, e se tiver a questão da localização precisa, realmente só deixar marcado se precisar que seja precisa mesmo. Então, vai um a um, dá um trabalhinho, mas vai olhando um a um, porque serviço de localização é um dos piores vilões de bateria. Se você gerenciar isso direitinho e só permitir realmente que poucos aplicativos acessem sua localização, você vai economizar muita bateria no seu iPhone. E já que a gente está aqui em serviço de localização, se você descer aqui nessa mesma tela, você vai ver os serviços de sistema. Isso aqui também é um grande dreno para a sua bateria. Tocando aqui em cima, você vê que tem vários serviços do sistema operacional que usam sua localização, ou seja, não são só os aplicativos. Por exemplo, alertas por localização, busca de rede celular, calibragem de bússola. Muitas dessas coisas aqui, elas são úteis, mas nem todas. Por exemplo, HomeKit. Eu nem tenho HomeKit em casa, que é a questão da casa inteligente, né? Identificar o comerciante do Apple Pay, vou deixar, né? Mas, por exemplo, sugestões por localização. Eu não quero sugestões por localização, não tenho essa necessidade. Outra coisa, análise do iPhone. Eu sempre deixo desativado, eu não quero que esteja analisando minha localização em relação ao meu iPhone, não tenho interesse. Populares por aqui, também não precisa. Então, de forma geral, tem muitos serviços do sistema que também utilizam sua localização e que na prática não entregam benefício nenhum a você, mas estão sempre gastando sua bateria. E um dos mais relevantes, e que tem a ver também com privacidade, não é só bateria, são essa funcionalidade aqui, ó, os locais importantes. Por padrão está ativado. Para desativar, você precisa tocar em cima, colocar a sua biometria e depois na tela seguinte desativar os locais importantes. E aí vai ficar assim, ó, desativado. Eu recomendo que você faça isso. Novamente, não só isso vai estar o tempo todo buscando sua localização para te dar sugestões sobre onde é sua casa, onde é o local do seu trabalho, que hora você deve sair de casa, esse tipo de sugestões, porque ele vai entender seus locais importantes. Mas eu acho isso inútil e na prática ele está armazenando um monte de dados de onde você vai, para onde você vem e ainda gastando sua bateria. Então assim, eu acho que não tem sentido nenhum deixar essa função ativada, recomendo que você a desative. A próxima funcionalidade que também gasta muito a bateria, também é nova, também é exclusiva do iOS 14 e tem a ver com o aplicativo de música. Então, como você está vendo, eu estou no player de música aqui e lá no plano de fundo, você está vendo que tem um certo movimento. Ó, tá vendo o vermelho aqui em cima? Daqui a pouco esse vermelho vai descer, daqui a pouco ele vai sumir daqui, ele vem para cá. Enfim, você está vendo que ele tem esse movimento no plano de fundo que ele acompanha justamente a capa do álbum, né? Então a capa do álbum tem cinza, com branco, com vermelho e ele faz com que você tenha essas cores circulando no plano de fundo para dar uma aparência bem legal que realmente eu gosto, mas que gasta muita bateria porque está processando, está dando vídeo no seu display o tempo inteiro. Se você ouvir muita música, é como se tivesse um vídeo tocando aqui por trás. Então a bateria vai sofrer um pouquinho. Bom, o que eu recomendo para você fazer é desativar essa funcionalidade. Então você vai voltar para a tela inicial, vai para os seus ajustes, vai descer um bocadinho aqui até música, tá? Tocou em música, essa funcionalidade nova chama-se movimento. Então é só tocar aqui em cima e aí você pode desativá-la por completo. Ou você pode ativar apenas por Wi-Fi. Já vou te explicar por que tem mudança, se for Wi-Fi ou se for 4G, o que é que isso muda na sua bateria, já vou te explicar. Mas você pode colocar apenas Wi-Fi ou desativado e aí você vai economizar bateria no seu player de música. A próxima novidade tem a ver com temperatura, pois é, com calor. Um dos grandes vilões da bateria não está dentro do sistema. Um dos grandes vilões está na parte externa mesmo, está no calor, está no quão quente o seu dispositivo fica quando você usa ele, quão quente seu iPhone fica. São duas dicas em uma. Primeira, se você estiver mexendo no seu iPhone e você notar que ele está quente,
não usa mais, tá? Deixa ele um pouquinho, apaga a tela, deixa ele no canto, deixa ele esfriar um pouquinho. Se você está usando ele numa praia, num ambiente com sol, a mesma coisa, evita expor o seu iPhone a calor. Tanto que ele fique quente pelo processamento mesmo do iPhone, quanto que ele fique quente porque está quente do lado de fora também, como por exemplo o sol em cima dele. E é 2 em 1 porque tem a ver um pouco também com o carregamento. Quando a gente carrega nosso iPhone, é normal que ele esquente um pouquinho, que a bateria esquente um pouquinho. Você sente um calor no fundo e às vezes até um pouco no display, na frente mesmo aqui. O recomendado também é que enquanto você carrega, deixa seu iPhone de lado. Se você notar que está carregando, seu iPhone está quente, não usa muito seu iPhone, que senão você vai esquentar mais ele ainda e vai causar mais estresse no aparelho. Então, de forma geral, evita o calor ao máximo. Sempre que o iPhone esquentar, para de usar ele e não utiliza seu iPhone muito sob o sol ou sob alguma condição de extrema temperatura alta. Agora vamos falar sobre uma funcionalidade que, juntamente com localização, com o serviço de localização, que a gente falou agora há pouco, é um dos grandes vilões da bateria do seu iPhone. Se a gente for aqui em ajustes e a gente descer aqui até, geral, você vai ver aqui atualização em segundo plano, tá vendo? Ó, tocou em cima, você vai ver aqui a atualização em segundo plano. O que é isso? A atualização em segundo plano, ela permite que os aplicativos eles fiquem literalmente atualizando, mesmo que você não esteja com ele aberto. Ou seja, por padrão, todos os aplicativos do iPhone vêm ativados. O que significa que, mesmo eu estando aqui nos ajustes, todos os meus aplicativos estão fazendo alguma coisinha no plano de fundo. Ou pegando minha localização, ou atualizando algum feed, se for uma rede social, ou atualizando algum dado, se for, sei lá, um aplicativo de notícias, ou atualizando algum placar de algum jogo, se eu tiver algum aplicativo de futebol, enfim. Todos os aplicativos do seu iPhone estão, nesse momento, atualizando um monte de dados no plano de fundo sem que nem você veja. O que é que você pode fazer em relação a isso? Desativar. Claro, eu não vou recomendar que você desative tudo, que você toque aqui em cima e desative tudo. Não. Eu vou recomendar que você desative o que não é útil. Por exemplo, Apple Store, que é a loja da Apple. Para que eu quero que ela atualize no plano de fundo? Eu não tenho interesse. Quando eu quero lá, quando eu quero comprar, eu vou lá e compro. Então, desativo. Por exemplo, se eu tiver aqui aplicativo de banco, para que eu quero que o aplicativo do Bradesco atualize no plano de fundo? Não quero também. Canais Globo, se eu chegar aqui e continuar aqui, por exemplo, digamos, Facebook, eu não estou usando muito mais Facebook, só de vez em quando eu abro para ver uma notificação ou outra. Não quero que ele fique atualizando o tempo todo, pegando notícia, pegando informação. Não, eu quero desativar o Facebook para que ele apenas atualize quando eu quiser, quando eu abrir, tá? E aí você pode fazer isso com absolutamente todos os aplicativos que você quiser. Só não recomendo que você faça, por exemplo, Instagram, WhatsApp, aplicativos que você está recebendo notificação e que são úteis para você. Aí não precisa, porque senão você vai deixar de receber um monte de coisa. Por exemplo, Google Maps, né? Você está fazendo uma navegação e aí você sai da tela da navegação para fazer outra coisa. Se você desativa a atualização em segundo plano, ele não vai ficar atualizando no segundo plano. Então ele vai ficar parado lá para você, então é ruim. Então, na prática, pensa o seguinte: quais aplicativos eu quero que estejam atualizados mesmo quando eu não estou usando? A realidade é essa. Os que você quiser, você deixa. Os que você achar que não precisa, que só precisa atualizar quando você abre, aí sim, aí você deixa desativado. Agora vamos para outro grande vilão de bateria do iPhone, que são as notificações, as boas e velhas notificações. Bom, o que é importante você ver aqui, e isso eu inclusive já falei em outros vídeos, mas é essencial falar de novo, principalmente aqui no iOS 14, que a gente tem ainda mais funcionalidades. O recomendado não é que você chegue e desative suas notificações. É a mesma coisa das localizações, como eu falei agora há pouco, e a mesma coisa da atualização em segundo plano, como eu também falei há pouco. Não adianta você ser radical e desativar essas funções, porque senão você perde o objetivo de ter o smartphone, né? O objetivo é que você olhe um a um quais aplicativos precisam te notificar e quais não, seguindo aquele mesmo critério que a gente estava olhando com os outros grandes vilões, né? Então, por exemplo, novamente, aplicativo de banco, Bradesco Cartões. Eu não quero que esse aplicativo me notifique, então eu desativo as notificações por completo. Então agora, esse aplicativo aqui, ele não mais vai atualizar no segundo plano e não mais vai me notificar. Ou seja, ele vai estar lá pronto para mim apenas para quando eu quiser. E aí você faz a mesma coisa, faz uma varredura geral aqui em todos os aplicativos. Lembrando que tem aplicativos que são necessários que você receba notificação, tipo WhatsApp, né? Tipo vários outros, porque senão não tem nem sentido ter um smartphone, como eu falei agora há pouco. Mas tem outros que simplesmente não precisa, é só bateria sendo gasta sem necessidade. Então, olha
um a um seus aplicativos e quais realmente você precisa ser notificado. Bom, agora vamos continuar falando sobre Wi-Fi versus celular, ou seja, os dados móveis, né, o famoso 4G. Lembra que eu falei alguns minutos atrás que há diferença entre usar o Wi-Fi e usar o 4G quando a gente está se tratando de bateria? Pois é, deixa eu te explicar o que é isso na prática. O que acontece é que, em termos gerais, navegar na internet utilizando o Wi-Fi, ou seja, desde navegar no seu navegador, a usar qualquer tipo de aplicativo que precise se conectar à internet, usar a rede social, enfim, qualquer coisa que precise usar a internet, se você usa através de uma rede Wi-Fi, você vai economizar muito mais bateria do que se você usar o seu 4G. Isso não tem a ver com o seu plano de dados, com você ter plano de dados ilimitado, nada disso. Isso tem a ver com a natureza da rede. Então, a rede 4G demanda mais da sua bateria do que a rede Wi-Fi. Então, sempre que possível, use o Wi-Fi. Se você estiver querendo economizar bateria, não tenha vergonha. Quando chegar no restaurante, no estabelecimento, peça o Wi-Fi, a senha do Wi-Fi, porque você vai economizar bateria no seu celular. Agora eu quero falar sobre uma coisa que vai de encontro com o que a grande maioria das pessoas pensa. Isso é algo que muita gente faz, muita gente mesmo, e na verdade está fazendo errado. Isso é um grande mito aí do iPhone, que é o seguinte: a maioria das pessoas, ou muita gente, acha que se você abrir aqui o seu App Switcher, né, que abrir aqui sua multitarefa e sair fechando todos os aplicativos, né, então sair fechando tudo, simplesmente dessa forma aqui, fecha absolutamente tudo aqui do seu iPhone, isso vai fazer com que você limpe o aparelho, deixe ele mais rápido, melhore o processamento e até economize bateria. Na verdade, é o contrário quando está se falando de bateria. Quando você pega e fecha todos os aplicativos assim, isso faz com que, quando você for reabrir esses aplicativos, por exemplo, eu fechei o Instagram. Quando eu for reabrir o Instagram, olha como ele tem carregado zero. E esse processo de carregar do zero, esse processo de ter que recarregar do começo, gasta muito mais processamento do celular, consequentemente muito mais bateria. Ou seja, não queira limpar essa sua memória do celular achando que isso vai ajudar na sua bateria, porque isso não vai. Na verdade é o contrário. É melhor que o iPhone gerencie a memória RAM, que o iPhone gerencie o processamento e que ele gerencie a sua autonomia de bateria. Então, deixa tudo aberto, não precisa fechar. Pode usar o seu iPhone normal sem estar fechando tudo, tá bom? Agora vamos falar sobre e-mail. Então, novamente, vamos aqui nos ajustes. Depois a gente vai descer aqui até mail, né? Os seus e-mails. Depois a gente vai até contas. E aqui embaixo, obter novos dados. Tá vendo aqui, ó? A gente tem duas possibilidades. Uma é o push e o outra é o obter. O push significa que ele literalmente vai estar o tempo todo tentando entrar em contato com o servidor e puxando novos e-mails, puxando novos dados, puxando novas informações. Ou seja, é o mais eficiente do ponto de vista que você sempre vai receber os e-mails o mais atualizado possível, mas é o que gasta mais bateria, porque ele sempre vai estar puxando o dado do seu servidor de e-mail. Se você quiser economizar a bateria, você pode desativar o push e deixar o obter de que forma? Por exemplo, de hora em hora, ou de meia em meia hora, ou seja, ao invés de estar o tempo todo entrando em contato com o servidor, o iPhone vai estar entrando em contato justamente de hora em hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos. Isso é muito prático para a grande maioria das pessoas que não depende tanto de e-mail assim, então pode deixar dessa forma. Para quem realmente vive para e-mail e precisa de um e-mail o mais rápido possível, a cada segundo faz diferença, aí sim deixa o push ligado, mas para a grande maioria pode cadastrar aqui dessa forma, ou se quiser até deixar manualmente, ou seja, os seus e-mails só vão ser atualizados quando você literalmente for aqui nos e-mails e esperar ele atualizar, tá? Então esse é o mais extremo para realmente quem nem precisa de e-mail mesmo, e aí ele nem vai checar com o servidor automaticamente. E agora, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre Siri. Duas dicas do Siri. Então, se a gente tiver aqui nos ajustes, a gente vai descer até acessibilidade, e aí a gente vai descer um pouquinho mais até geral e Siri. Tá vendo aqui? Tocou aqui em cima, você vê que ele tem esse menu novo aqui. Na verdade, no iOS 14, o Siri mudou de lugar mesmo. O que acontece? Para você economizar bateria no seu Siri, eu recomendo que você coloque para o retorno de voz, ou seja, quando a Siri te responde, seja apenas quando estiver no modo tocar, ou seja, não falar no modo silencioso. Aí o que acontece? Quando você falar com a Siri, ela vai te responder no próprio display.
ele vai te responder, a Siri vai te responder digitado por texto. Então já não vai estar usando os alto-falantes aqui embaixo, economizando bateria. Além disso, o que eu acho muito útil também é você desativar essa função sempre ouvir Hey Siri. Eu deixo desativada essa função aqui, por quê? Porque a não ser que você realmente goste muito da Siri, use muito e use ela sem tocar e tal, no caso, você usa no carro, né, sem precisar estar segurando o aparelho, quando você deixa a funcionalidade sempre ouvir Hey Siri, como o nome já diz, ele sempre vai estar ouvindo, ele sempre vai estar esperando você falar, o microfone sempre ativado, no mesmo estilo daquela funcionalidade que eu mostrei lá no começo do vídeo. Então, recomendo que você desative essa função aqui, tá? E por último, mas não menos importante, se a gente voltar aqui para a tela inicial, a gente vai descer até Siri e busca. E a última funcionalidade tem a ver com as sugestões da Siri, que são o quê? Essas sugestões aqui, ó, quando você está na tela inicial, que você abaixa aqui, ele sugere alguns aplicativos baseado no seu horário do dia, no que você está fazendo, na sua localização, um monte de coisa. Então isso gasta bateria. Ou quando você quer compartilhar alguma coisa, sabe quando você quer compartilhar um link, alguma coisa, e ele abre aquelas pessoinhas e várias sugestões que o Siri dá para quem você deve mandar aquele link, aquele documento, aquele arquivo? Pois é, tudo isso tem a ver com as sugestões da Siri. Ou seja, essas são as sugestões na busca, na pesquisa, na tela bloqueada e ao compartilhar. Então, é um monte de dados que a Siri fica o tempo todo processando para tentar te dar justamente o quê? Qual é o melhor tipo de sugestão que eu posso dar para o usuário. Seja, como eu falei, baseado no horário, no local, na atividade que você está fazendo. E isso demanda processamento, e o que demanda processamento demanda bateria. Então, recomendo desativar aqui também. Bom, então é basicamente isso. São mais de 13 dicas aqui nesse vídeo completo sobre como economizar muita bateria no seu iOS 14, não interessa qual é o seu iPhone. Se é um iPhone 11 Pro Max, se é um iPhone 6S. Essas dicas sempre vão economizar muita bateria e eu fiz esse vídeo de uma forma que seja bem universal para que todo mundo possa acompanhar, independentemente do iPhone que tem. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, seu joinha, também se inscreve no canal e clica no sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo e também, claro, comenta aqui embaixo, eu sempre estou de olho nos comentários e sempre tento interagir com o máximo de pessoas que eu posso. Então, é basicamente isso e até o próximo vídeo nesse, que é o melhor canal de conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.